Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Visão Global. Hoje vamos falar sobre Cuba. O governo cubano decidiu aprovar uma série de reformas. E aí nos perguntamos, será que Cuba está a abandonar o comunismo? Antes de avançarmos, não cai demais recordar-vos para seguir-me aqui no Facebook, no Instagram e no TikTok. O nome é Ulisses Lufundiço. E no YouTube, sigam o canal Bencar Corp. Durante décadas, Cuba foi apresentada como um modelo de comunismo. Ficou como herdeiro do sistema comunista soviético. Cuba, a par da Coreia do Norte, são dos países onde o Estado tem um controle cerrado de toda a vida do país, tanto a nível político, econômico ou social. O famoso sistema de partido único. Mas o governo aprovou uma série de reformas e isso leva-nos a questionar: será que o governo cubano está finalmente a abandonar o comunismo? Para compreendermos isso, é importante fazermos um pequeno enquadramento histórico. Em 1959, Fidel Castro fez uma revolução e tomou controle de Cuba, transformando o país num sistema comunista. E aí os Estados Unidos, que tinham boas relações com o antigo governo cubano, implementaram um embargo econômico, dificultando as trocas comerciais entre Cuba e os demais países. Esse embargo durou décadas. Donald Trump chegou ao poder e aumentou este embargo. Como resultado, uma crise socioeconômica sem precedentes na ilha. O petróleo parou de entrar com frequência e aí os problemas energéticos aumentaram, tanto que várias companhias aéreas decidiram suspender as suas atividades em Cuba. Até comidas, até produtos da cesta básica passaram a ser escassos nos supermercados. Em resposta, o governo cubano aprovou uma série de 176 reformas para mudar o sistema econômico do país. Em que consistem essas reformas? Primeiro, o governo passou a autorizar os cidadãos a poderem possuir mais de uma empresa registrada em seu nome. Segundo, as empresas foram autorizadas a terem mais de 100 funcionários. Terceiro, os bancos privados estrangeiros passaram a ser autorizados a terem presença física no território cubano. Mais outros elementos importantes que foram aprovados, como a autorização de aberturas de contas bancárias em moeda estrangeira no país. Setores chaves do sistema econômico do país, como o turismo, a hotelaria, a agricultura, vão poder estar também nas mãos de entes privados. E as próprias empresas estatais, muitas delas passarão para capital privado. Mas isso leva-nos a uma outra pergunta. Quem inspirou Cuba a estas reformas? A palavra é uma: China. E se quisermos acrescentar uma outra, Vietnã. Esses dois países há décadas que experimentaram este modelo, que a nível político o partido continua a ser comunista, com controle cerrado sobre a vida política do país, mas a nível econômico passou a existir o chamado modelo capitalista, em que a economia passou a ser de mercado. As empresas privadas, tanto nacionais como estrangeiras, passaram a ser autorizadas a funcionar, a ser o motor da economia do país. E há décadas que o governo cubano tem estreitado as relações com a China.
Então a China tem sido a grande inspiração, a grande ajuda para o governo cubano fazer essas reformas. Isso leva-nos a concluir que o comunismo está a terminar em Cuba? Claro que não. Mas, a nível econômico, Cuba vai seguindo o exemplo da China e do Vietnã e deixar de ser comunista. Vai ser comunista apenas no controle das instituições governamentais. Mas precisamos acompanhar como é que isso vai se desenrolar nos próximos anos para saber se esse modelo terá êxito ou não. E outro elemento importante que temos que perguntar é: essas reformas vão agradar a Donald Trump ou não? Porque se agradarem a Donald Trump, é bem provável que os Estados Unidos levantem o embargo econômico imposto há décadas a Cuba. E se isso acontecer, vai ser uma lufada de ar fresco, não somente para a economia cubana e principalmente para o bem-estar da população cubana. Então, vamos acompanhar como é que isso vai se desenrolar nos próximos tempos, augurando que a população cubana sinta os efeitos positivos destas medidas. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.